eu não consigo ensinar matemática para um cara que não consegue ler uma placa e botar a coisa certa no lugar certo, só para te falar, entendeu? Se tu não consegue ler a indicação, olhar, tá? Só para te avisar, se tu não consegue fazer isso, eu não consigo te fazer nada, nada. Aí tu vai para casa dormir, fala pro teu pai, não vai rolar, beleza? Certo, pai? Eu comentei ontem com alguns em off que eu que ensinei meu pai a não jogar lixo fora da janela. Quando eu tinha 12, 13 anos, o colégio me ensinou e eu ensinei meu pai. É uma coisa assustadora, né, cara? E meu pai era considerado um cara culto, 2 faculdades, tal. O cara que na cidade é um cara, porra, o chefe inteligente. Porco, ele era porco até os 50 e poucos anos. Tive que brigar várias vezes. Mas tu vê, a gente tinha uma liberdade de conversar e falar, pô pai, de novo, jogar bituca de cigarro pra fora da janela. Ele, inclusive, que me contou uma passagem que em 1972 estava na Holanda fazendo um estágio de engenharia, pegou o cinzeiro do carro do cara e esvaziou no meio-fio, o holandês quase surtou. Porque já em 1972, certo? Há mais de 40 anos atrás, os holandeses não admitiam em hipótese nenhuma jogar lixo na rua. Na China, muitos anos, né? Tu joga o lixo na rua, tu vai lá, o guardinha olha, vai te multar. A segunda vez tu vai preso e tu vai assistir um vídeo de 2 horas sobre reciclagem, sobre... Entendeu? Pô, é uma coisa meio óbvia, né, cara? Eu fico chateado de ver que a elite cultural de Florianópolis, olha a sala, que nojeira, olha ali, ó. Um monte de papelzinho, cara. Já foi pior, eu confesso, mas ainda tá porco. Podia ser melhor. Olha ali, jogado lá, placa, ali fui eu. Acho que fui eu, deixa eu ver se fui eu. Porque, pô, não custa também, às vezes tu vê a coisa, né? Ah, não fui eu, não foi eu, tá muito bem. Ah, papel, ó. E eu sei que a vida parece um saco fazendo dessa maneira, mas vai ter que ser. Se teu filho não lavar o lixinho dele, não separar bonitinho, nós vamos viver no meio da merda. Já visitou algum lixão? Cara, visita um lixão pra tu ver. Já viu quanto lixo tu bota pra fora da tua casa? Só a tua casa? Multiplica por 300 mil, que é a galera que mora na ilha. Pra onde é que vai esse lixo todo? É assustador, gente. Tá? E eu sei que se tu não faz isso nem no ambiente escolar, na rua tu tá cagando e andando, né? Jogando lixo pra todo que é lado, rindo. Aí depois o lixinho vai, entope o bueiro, chove e tu tá nadando. Tua mãe tá morrendo afogada no próprio carro, por culpa tua e da nossa ignorância social. Me ajudem, galera. É difícil pra mim começar uma aula bem, se eu às vezes começo a perceber que vocês nem na parte mais básica, vocês acabam conseguindo, né? E é qualquer coisa, tá, cara? Qualquer migalha ali, não pode ter nada no chão, pelo amor de Deus, cara. Hein? Papel. Complexo, hein? Desculpa os poucos educados aí. Engraçado, ontem atendi 4 pais, tudo pai, gente fina, com filhos bem encaminhados, com pequenos deslizes em alguns aspectos. O pai do cara que eu estou preocupado, dos caras, das meninas que eu estou preocupado, não apareceram. Acho que tudo se explica. Pais relapsos, filhos vão ter dificuldades sempre. Vai! Questão 7. Se tu for filho de verdade, tu mostra pro teu pai esse vídeo. Uma função afim em que f de 12 é igual a 37 e f de 33 é igual a 100 é crescente ou decrescente? Justifica. Vai. Crescente. Pois que x maior que zero onde? Já tem competência para resolver isso. Você já caiu em prova. Nada, quando aumentou o número da função, aumentou o resultado. Pois quando x aumenta, y aumenta. Ou f de x, né? Lembra que y é igual a f de x? Essa é uma maneira bem prática de resolver. Tem outras maneiras. Alguém sugere outra forma de provar isto? Forma bem diferente desta.
galera? Isso aqui não é um X? Aquilo ali não é um Y? Aquilo ali é X, não é? Aquilo ali é Y. Não dá para fazer simplesmente Y igual a X mais B e achar a função? Dá, né? 37 é igual a A vezes 12 mais B. 100, vou botar em cima que vai ficar mais gostoso. 100 é igual a vezes 33 mais B. Depois a gente subtrai, fica 63 é igual 21A mais 0. 63 dividido por 21 é igual a A igual a 3. Se o coeficiente angular é positivo, é porque a função é... Fica elegante a solução, né? Acaba exercitando um pouco mais. Mas eu acho que é mais prático que o amigo sugeriu mesmo. Quando crescente, pois quando x aumenta, y aumenta. Quando o valor do... para ficar chique. Quando a função é crescente, pois quando o valor do domínio aumenta, o valor da imagem aumenta. Aí já fica mais bonitinho. Pois quando o x cresce, y cresce. Beleza, gostei. 9. O gráfico a seguir ilustra o peso P em gramas de uma carta, incluindo o peso do envelope, em termos de número X de folhas utilizadas. O gráfico é parte de uma reta, passa pelo ponto com abscissa 0 e ordenada 10,2. 10,2. E o ponto com abscissa 4, ordenada 29,4. Qual o peso de uma folha? Adorei a questão, bem legal. Tem um gráfico que diz, né, o peso de uma carta com o envelope em função do número de folhas usadas para fazer a carta. Beleza? E ele falou lá que quando a abscissa é 0, né? Ou seja, para 0 número de folhas, esse é o peso da carta. Para 4 folhas, esse é o peso da carta. Aí ele pergunta qual é o peso de uma folha. O envelope é 10 valores. Concordam comigo? Que a massa do envelope, né? Já quem trabalha física, né? O certo de chamar de peso é um erro, né? O professor de física ele fica chateado com isso. Então, para a gente não incorrer em um erro, a massa do envelope é 10,2. Como é que concluiu isso, amigo? Foi no 0 a 10 valores. Né? Quando é 0 folhas, quando não tem folhas, se ainda tem massa, vai ser a massa do quê? Do alienígena que entregou a carta? Não pode, né? Do envelope, como o enunciado falava. O que mais? Não. 19,2. Parabéns, concordam com ele? Que 19,2 são 4 folhas? É, né? Porque daqui pra cá tem quanto? 19,2, né? Concorda comigo? E esses 19,2 a mais foi em função das folhas. E aí como é que eu calculo o peso de a massa, de uma folha? 19,2 dividido por 4. Show, gostei. Não daria pra fazer a regra de 3, 29,4 igual a 4, igual. Vamos tentar fazer para ver. Então primeiro eu usei o método basicamente intuitivo do colega, né? Sem muita formalidade. 4 vezes 40, 160, sobra 32, vírgula abaixo 0, 8 vezes 4, 32, então cada folha tem uma massa de 4,8 gramas. Show! Vamos tentar os outros métodos para a gente raciocinar e ver o que está acontecendo. Muito bem. Tá, a tua ideia era fazer 29,4 é 4 folhas, né? E uma folha é X, só que se eu faço a regra de 3, olha o que acontece, olha o cálculo final. E olha o cálculo que a gente fez para poder obter a resposta correta. O que eles têm de diferente? É porque a gente tem que contar a partir de 0. Isso. Exatamente. Então daria para fazer a tua regra de 3 desde que tu entenda que a massa das 4 cartas é na verdade 19,2. É
a massa do envelope mais as 4 folhas, desculpa, subtraída da massa do envelope. Então aqui sim teria que ser 19,2, aí funcionaria, né? Então, peraí, 10,2 é o envelope. Sim. E o resto são as folhas. Isso. É isso aí. Ô professor, Pois não. eu bati aqui, ó. Não tem problema, tem quadrado. Obrigado por ter revisado. Show de bola. Ô galerinha, a gente poderia ter montado a equação, né? Y igual a x mais b. Aí, pô, peraí. Como é que eu vou achar o peso do envelope? Coloco 0 na função. Só que eu não preciso fazer isso, porque botar 0 na função eu já sei que vai dar 10,2, que é o coeficiente angular. Aí depois eu poderia colocar 1 na função e calcular o peso do envelope com uma folha e descobrir quanto que aumentou, né? Aí eu já vou estar sabendo exatamente a massa de uma folha. O peso não, a massa. Mas eu concordo que essa questão aí daria para fazer assim sem maiores dificuldades. Vamos fazer do jeito elegante agora. AX mais B. Automaticamente B igual a 10,2, coeficiente linear. É o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, que nesse caso representa o peso. Peso porque é professor de matemática, se fosse professor de física falaria massa. Aí depois, Y, quando Y é 29,4, o X vale 4. Mais B, né? Que é 10,2. Mais passa menos 19,2 igual a A vezes 4. 19,2 sobre 4 é igual a A. A é igual a 4,8. A função que representa a massa de uma carta em função do número de folhas seria essa equação aqui. Vê se tu concorda comigo. E o que nós estudamos na teoria da função de primeiro grau? O que significa o coeficiente angular, o A? Qual é o significado matemático do coeficiente angular? Alguém lembra? O que significa aquele número na frente do X? Ele tem um significado da aula passada. Na aula passada a gente discutiu o que significa esse número. Ajuda a determinar se crescente ou decrescente, mas isso já é um tempão atrás, falando na aula passada. A gente formalizou a apostila, a gente leu junto a apostila e te falei, o que ele quer dizer com isso? Quando era a questão que a gente fez. Isso é bacana, cara, é bom, a mudez de vocês me prova o quão pouco vocês absorvem a aula. Eu já te falei, né, a aula é uma porcaria. O momento da aprendizagem ocorre quando está sozinho na tua casa tentando exercitar e ler a apostila. Como a maioria de vocês não tem feito isso, a maioria não tem aprendido. Vou relembrar. O coeficiente angular é o aumento que a imagem sofrerá para um aumento unitário do domínio. Referência com a memória ou ainda não digeriu? É difícil, né? Então tu vai ter que voltar, eu não posso dar a aula passada de novo. Mas tem que ter a humildade de voltar atrás, porque eu posso te fazer essa pergunta a qualquer momento. E a resposta está na nossa frente, gente. O que é 4,8 gramas? Não é a massa de uma folha? Quando aqui vai de 4 para 5, não aumentou em uma folha? E aí, se esse número X vai aumentar em uma unidade, vai aumentar em 4,8 gramas a massa da carta, não é? Então tu vê, a própria questão era justamente para reforçar o que já tinha sido aprendido na aula anterior. Então tu vê que perigo, né? Olha, eu não estou dizendo que quem acertou o 4,8 do jeito intuitivo, tá show, tá sabendo fazer conta de matemática. Mas responder esta questão já era esperado no 9º ano, talvez 8º. O que era desse 2º grau, 1º ano do ensino médio, era tu conseguir achar a função e entender que o coeficiente angular é a massa da carta, porque o coeficiente angular é o número que acrescenta na imagem para um aumento unitário do domínio. Resumindo, quando aumenta uma folhinha, a massa da carta aumenta 4,8. Mais uma folhinha, a massa da carta aumenta 4,8. Única explicação, porque a folhinha tem uma massa de 4,8 gramas, certo? Então estava bem tranquila a questãozinha. Eu não consigo entender por que o B é 10,2. Pois é, ó, tu vê, eu te recomendo estudar de novo aquela parte de gráfico de equação de primeiro grau. Eu adorei a tua pergunta, estou orgulhoso de ter dividido a tua dúvida com a gente, mas a tua dúvida é bem preocupante, certo? Mostra que aquelas questões que tu até acertou, eu lembro, tu fez a tua prova muito bem, tu fez o gráfico. Mas tu vê, tu não está consciente do que tu está fazendo, tu decorou um processo e não está consciente. Bacana isso. Deixa eu ver se a galera sabe. Quanto é que é o B?
666, parabéns, conseguiram ler o número. Um pouco de dificuldade, né? Ai, meu Deus, que Deus te proteja. Y, aqui, vamos ver. Qual é o valor do B? Ajudem, o que é o B? Por quê? Por que o B é o ponto onde o gráfico... Que B, professor? Tu tá doente? Não, cara, eu estou acreditando que vocês já têm um mínimo do mínimo do mínimo de bagagem para entender minha fala. Nós estamos falando de uma equação de primeiro grau, que tem o formato y igual a ax mais b. Eu estou falando desse número. Por que para esse gráfico o b é menos π? Por que nesse gráfico o b é 666? Ah, quando um gráfico corta o eixo y, o x é zero. E se eu boto zero no x, fica y igual a b. Por isso, quando o x é zero, o y, que é a ordenada, fica o próprio b. Por isso que basta olhar onde o gráfico corta o eixo y, porque nesse lugar o x é zero, automaticamente o b vira aquele número. E isso foi fartamente discutido. Que bom tu ter revelado que tu ainda não pegou. Aí eu posso te dar a dica, dá uma revisada naquela parte anterior da primeira prova. Primeira ou segunda? Gráfico? Segunda, né? Segunda prova, dá uma revisada em gráfico de equação de primeiro grau. Lê a apostila de novo, porque a apostila também bateu nessa tecla. Teve um exercício que nos fez concluir por conta própria isso, né? Ah, tá ali, ó. O coeficiente linear é onde o gráfico corta o eixo y. Então tu vê, isso caiu em questão. Isso eu pedi para tu ler na tua apostila, isso eu li contigo na tua frente e discuti contigo. Então, fico preocupado, hein, galerinha? Cuidado com isso, hein? Muito cuidado com isso. Adorei a pergunta, estou orgulhoso, mas tem que dar uma revisadinha nisso. Fico esperando vocês para resolver os números pares no apoio. Fico esperando vocês para resolver os números pares no apoio. Vamos para a página 48 agora. Pedi ou não pedi? Pedi, era um gibizinho, comentei, inclusive...